Boa noite, professor. Aqui quem fala é o Gerson. A minha dupla é o Henrique. O dataset que a gente escolheu foi sobre cargos e salários de profissionais de TI e a gente classificou os profissionais em três categorias: júnior, pleno e sênior. Os modelos usam informações como salário anual, anos de experiência, país, nível educacional e tipo de função desempregada. E com isso eles tentam prever a qual categoria o profissional pertence. Aqui a gente faz o carregamento do dataset, dos dados. Como é muito grande, né? Nessa parte aqui a gente faz o carregamento, seleciona as colunas no caso. Como é muito grande as informações, a gente só seleciona as colunas mais importantes, as colunas mais relevantes. Depois a gente transforma os salários e experiências em valores numéricos, remove os salários irreais absurdos, desconexos no caso, e também remove as linhas com valores nulos, que para o código não ter lixo, no caso, o modelo não ter lixo. Eu vou explicar aqui também sobre a matriz de Random Forest, que no nosso caso ela é a mais robusta que a gente teve. Ela acertou a maioria dos júniores e dos sêniores, como pode ver aqui no canto nos cantos azuis mais escuros, né? Acertou mais os júniores e os sêniores, mas na parte azul escura, mas ela teve mais dificuldade para definir os plenos, aqui na parte mais cinzenta, né? Ela teve essa maior dificuldade por conta de que os salários dos plenos às vezes eram aproximados do júnior, às vezes eram aproximados do sênior e ele ficou meio que sem definição. Então, como não pôde atribuir, teve essa dificuldade. A matriz de rede neural se manteve parecida como a do Random Forest, porém, aqui ela apresentou menos definição dos júniors dos júniors e dos sêniors e mais problemática na parte de definir os plenos. Mas se manteve parecida, mas com essas ressalvas. O nosso modelo principal, nosso melhor modelo, foi o Random Forest, né? E depois dessa avaliação, a gente tem os gráficos de distribuição de salários anuais, né, que fica entre 0 e 100 mil anual. Temos o gráfico também de experiência com relação a salário com relação à experiência, né, que fica distribuído com a maior frequência entre 0 e 20 anos de experiência. E dos países, né? A maioria está com maior frequência aqui na América do Norte, em segundo lugar na Alemanha e em terceiro na Irlanda. Os demais países são próximos, né? Mas aqui se destaca praticamente exclusivamente a América do Norte, que depois vem a Alemanha em segundo e a Irlanda em terceiro. Opa, professor, tudo bem? Boa noite. Como o Gerson ficou com a parte das matrizes de confusão e os gráficos, eu vou apresentar o restante do código, beleza? Aqui a gente deixou separado, né, gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3, como o Gerson apresentou, e após isso a gente fez a criação dos rótulos, né, que seriam as classes do problema, onde a gente pegou os percentes do salário, que ficou em 33 e 66%, e definimos as classes, né, que é júnior, pleno ou sênior, né, que ele vai retornar. Após isso, a gente faz uma classificação do tipo de trabalho, desenvolvedor, engenheiro, etc., e verifica se possui pós-graduação, mestrado, enfim, né? E depois a gente faz a separação em treino e teste. Após a separação do treino e teste, a gente tem o pré-processamento, né, que foi dividido em numérico e categórico, né? Que tudo isso vai ser automatizado aqui no Column Transformer. Após isso, a gente vai ter um pipeline que a gente criou aqui, que ele vai fazer o pré-processamento e vai fazer o treinamento no modelo de árvore, né? Exibindo os resultados da acurácia, film score, classificação report, né, que seria a precisão, recal por classe, e o modelo é salvo no joblib, aqui no models barra model underline rf. Beleza. E após isso nós temos o modelo 2 de rede neural, né, que foi pedido dois modelos no trabalho que o senhor passou, né?
aquilo no modelo de rede neural, né? A gente transforma os dados já pré-processados, né? E após isso a gente converte os rótulos para números, né? Que seria classificar Júnior como zero, Pleno um e Sênior 2. Enfim, depois disso a gente cria a rede neural, né? Aqui nessa parte aqui, que é a construção do modelo sequencial simples. E após isso a gente salva, a gente treina, né? Claro, a gente treina o modelo da rede neural, printa os resultados e salva o modelo no models/model NN, né? Então, professor, o nosso código ele segue um pipeline simples e completo, né? De ciência de dados e, e com Random Forest, rede neural, né? Onde a gente avalia a acurácia, F1 score e matriz de confusão, né? E no final a gente pode ter a comparação dos dois modelos, né? Enfim, seria basicamente isso. Ah, não, tem mais um ponto que eu queria mostrar para o senhor também, que a gente fez aqui o carregamento do dataset, né? Onde a gente carrega o CSV, né? Com as informações dos salários da área de tecnologia, né? De júnior, pleno e sênior. E ele é carregado aqui, né? A gente executa esse cara aqui para poder salvar o CSV, né? Que a gente vai ler. E a gente salva e no modelo a gente treina. Então seria basicamente isso, professor. Beleza? Boa noite, até mais. Se cuida.